Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e estamos aqui com mais um vídeo resolvendo um desafio do LeetCode. Trouxe um desafio aqui bem legal, ele tem um nível de complexidade média, mas você vai ver que seguindo um processo, seguindo etapas bem definidas de raciocínio, a gente consegue resolver qualquer problema aqui de forma bem simples. E esse problema é legal porque ele é simples de entender. Basicamente, a gente vai ter um string e preciso encontrar o tamanho da maior substring sem repetição de caracteres. Então, se eu tiver uma entrada como ABC, ABCB, B, qual é a maior string? Se a gente analisar aqui, a maior string tem tamanho 3. Pode ser ABC, ou BCA, ou CAB. São as possíveis maiores strings que têm tamanho 3. Então, é isso. Esse é o problema que a gente tem para resolver. Também é um problema que aparece muito para algumas empresas, como o processo de recrutamento. Então, se você tem interesse em fazer uma entrevista técnica para alguma empresa, ou mesmo se você gosta de resolver desafios de computação como eu, então fica aqui no vídeo que a gente vai resolver esse aqui passo a passo. Primeiramente, a gente vai para o quadro branco. Essa é uma etapa que as empresas pedem, então eu sempre tento seguir as mesmas etapas, porque uma coisa é você tentar resolver o algoritmo direto, programando, outra coisa é você tentar pensar e explicar para um entrevistador o que você está pensando. E essa parte algumas pessoas subestimam, mas ela é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos considerar uma entrada legal aqui de dados com a string Z, A, B, A, Z, C. Essa vai ser a string. Se a gente analisar aqui, a gente vai observar que a maior substring seria essa aqui, ó. B, A, Z, C. A maior substring sem repetições. Então, a saída, nesse caso, seria 4. Essa seria a saída que a gente está esperando. E agora, para a gente conseguir encontrar essa saída, a gente tem que pensar em um mecanismo de ir definindo quais são essas substrings e monitorando qual a maior que a gente encontra. Essa vai ser a ideia base desse algoritmo. Existem alguns edge cases, algumas pegadinhas nessa solução, e para a gente conseguir fazer uma resolução com desempenho legal e não força bruta, a gente vai ter que pensar em algo mais sofisticado, como, por exemplo, o uso da técnica de 2 ponteiros, que eu já falei num vídeo anterior, vou deixar o card para você, mas a ideia da técnica dos 2 ponteiros é nos ajudar a ir definindo qual é a substring que eu estou analisando naquele momento. Como se trata de uma repetição sequencial, fica mais fácil a gente conseguir fazer esse monitoramento e dar uma passada apenas nos caracteres da string. Então, a gente pode pensar aqui, para a nossa solução, em 2 ponteiros. Um ponteiro que vai apontar para o início, o begin, a primeira posição que eu estou analisando ali da substring, e um ponteiro que vai apontar para o final, para a última posição da substring. Nesse momento, por exemplo, eu estou analisando a substring ZA. E aí eu vou aumentando esse end para encontrar a maior substring sem repetição. Então a ideia é essa. Então o primeiro end está aqui no ZA e aí eu vou seguindo com ele. Só que para eu saber que não tem repetição, eu preciso saber que caracteres eu já encontrei. E para a gente saber que letras já saíram nessa substring, não é só comparar o begin com o end, porque podem ter outras letras aqui no meio. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é utilizar uma estratégia de hash map, ou hash, ou uma estrutura de chave e valor que nos vai ser útil. Por quê? Porque o acesso aos seus elementos é eficiente, em tempo constante a gente consegue acessar posições, e ele permite que eu salve uma tupla, um conjunto de valores. Então, eu teria um hash map chars, que seriam os caracteres que saíram até o momento, tá bom? Nesse caso aqui, a gente teria o Z e o A, que foram os que saíram até esse momento, como exemplo. E aí, a gente teria esse controle do o que já saiu nessa string. Então, no nosso algoritmo, o que a gente vai verificar? Primeiro, a gente vai passar por todos os caracteres. Então, primeiro, a gente percorre cada
char da string. Essa é a primeira etapa. É o loop. A gente vai percorrer cada char da string. Isso aqui era para dar uma ideia de loop. Não sei se ficou claro que é uma seta girando em torno dela, mas tá tudo bem. E aí, dentro desse loop, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar se o caractere que eu tô andando aqui com o meu end, com o meu ponteiro, ele já saiu na substring, ou seja, eu vou verificar se chars contém o char atual, que é o que eu estou verificando. Então, essa é a minha primeira condição que eu vou avaliar aqui. É a condição-chave. Porque se ele contém, eu já achei uma substring inválida e eu tenho que começar outra. Se ele não contém, a minha substring ainda está válida e eu posso continuar evoluindo ela, incrementando esse end. Então, se a resposta for não, ou seja, eu ainda estou com caracteres dentro dessa substring sem repetições, o que eu preciso fazer simplesmente é adicionar esse char lá no meu hashmap. Então, a gente vai poder incrementar esse hashmap. Vamos colocar ele aqui, ó. A gente vai adicionar o char, nesse caso, a gente já adicionou o z. É um conjunto de valores, mas por enquanto eu não vou definir esse segundo valor. Você vai entender por quê. A gente já adicionou o a, porque o a também não estava. Ok? Agora a gente anda esse end aqui para o b. O meu end é esse cara que está fazendo eu percorrer cada caractere da string. Então, eu vou ter um loop que vai ficar incrementando ele. Vou verificando, classe contém chars contém o char atual? Não. Então, aqui eu adiciono o b no meu hashmap. Vou fechar ele aqui no final. Adiciono o b no meu hashmap. Ando novamente aqui. Vou para o a e agora sim. Tá vendo por que eu não posso comparar o begin com o end? Porque se eu comparasse, eu cairia nesse cenário aqui do não. E, na verdade, o a já está nessa substring. Então, agora eu vou ter o exemplo do sim. Então, vamos fazer aqui, ó, vou deixar um espacinho. Se for sim a resposta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar a minha substring válida. Essa substring agora, ZABA, não é mais válida. Eu preciso atualizá-la. E como é que eu faço essa atualização? Eu encontrei o char lá no hashmap, eu mantenho ele atualizado, e agora eu preciso que esse begin se mova. Antes eu só estava movendo o end porque eu estava aumentando a minha substring. Agora não, agora eu tenho que diminuí-la, porque eu tenho que tirar esse a que ocorreu. E para isso, o correto seria a gente pegar esse begin aqui e mover ele para uma posição depois do a. Então, o begin ficaria aqui, ó. Por quê? Porque aí eu elimino esse a repetido e começo a analisar uma substring a partir do b. E vejo se ainda tem alguma maior. Então, como é que a gente faria para mover esse begin seguindo esse comportamento? A gente teria que pegar o begin e movê-lo para uma posição depois do item que eu achei. E como é que a gente sabe essa posição do item que eu encontrei repetido? A gente salva no hashmap. Por isso que eu não coloquei esse item agora, para você entender por que a gente tem que salvar a posição do caractere. Porque agora a gente vai usar essa posição para atualizar o begin sempre que encontrarmos caracteres repetidos. Então, o z estava na posição 0, o a estava na posição 1, o b estava na posição 2. E agora eu vou poder fazer o begin ser a posição do caractere dentro do meu hashmap mais 1. E assim eu coloco esse begin agora na letra B. Além disso, como eu movi o begin agora e eu tenho o meu a em uma outra posição, eu tenho que atualizar o hashmap. Então, o a que estava na posição aqui 1, agora ele vai para a posição 0, 1, 2, 3. Na minha substring nova, ele está na posição 3 e não mais na posição 1. Então, a gente tem que fazer um update
dos chars do meu hash map na posição char, colocando agora o A na posição 3. Então, a gente vem e atualiza esse cara aqui. E agora a gente começa tudo de novo. A gente vai mover o end, que é movido em cada iteração aqui do meu programa. Então, movi o end, ele vai para o Z agora. E olha só que cenário interessante. Por isso que eu escolhi essa string para ilustrar para você. Agora a gente vai ter uma substring BAZ. Só que o meu algoritmo está verificando se o char, o hash map de chars, contém o char atual. E ele contém. Ele está aqui, ó. Erroneamente, o meu algoritmo cairia no sim. E aí eu teria um problema. Porque eu não tenho repetição nessa substring. Eu tenho que considerar a substring do begin até o end. É essa substring que eu estou avaliando. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que verificar outra coisinha aqui nas minhas condições. Eu vou ter que verificar, além de se o hash map contém o caractere atual, se o begin é maior ou igual que a posição daquele char no meu hash map. Eu encontrei o caractere. Ele existe no hash map, porque eu não removi ele. Mas a posição dele é anterior ao meu begin, eu não estou falando da minha substring, então eu desconsidero. Vou cair no não. Se ele estiver numa posição a partir do begin, aí tá válido, tá dentro da minha substring e de fato eu posso considerar uma repetição. Então, com essa condição aqui, a gente mata o algoritmo. Mata no sentido de resolvê-lo, porque agora a gente sabe como verificar se um caractere já apareceu na minha substring atual. Eu uso os dois ponteiros e uso o hash map para fazer a verificação. E aí, nesse caso, eu vou cair no não, né? A gente vai ter que atualizar aquele hash map, porque a posição do Z era 0, e agora a posição do Z vai ser 4. Então, agora eu vou ter o 4 aqui. Só que como eu caí no não, e eu tenho o add aqui, na verdade eu não posso usar o add. Eu tenho que usar um método que adicione ou atualize o elemento. E nos hash maps do Java, a gente usa o método put. O método put, ele adiciona ou atualiza. Então, ele resolve para mim, porque ele faz ou um ou outro. Se o elemento já estiver, ele atualiza. Se o elemento não tiver, ele adiciona. E aí, agora é festa, porque eu já resolvi os edge cases do problema. Ando o meu ponteiro para o fim. Verifico se o C está ali. Não está. Adiciono no hash. Na posição dele, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Concluí o loop, porque eu já acabei aqui no end todos os caracteres da string. E agora eu posso calcular qual foi a maior substring. Então, durante essa iteração e esse posicionamento do meu begin e do end para contabilizar as substrings, eu estava aqui também, em paralelo, computando um contador. Ao fim desse if-else, eu estava sempre computando um contador. E o contador que vai dizer o tamanho da minha substring vai ser o ponteiro final, menos o ponteiro inicial. E como a gente começa no índice 0, a gente tem que somar 1. E aí eu vou ter o tamanho da minha substring atual. Só que eu quero a maior, então eu também preciso ter uma variável max, que vai verificar se ela já possui o maior valor, ou seja, max é maior que count. Se for, eu não faço nada. Agora, se ela for menor, aí o que eu faço? Eu atribuo o valor de count para max. Caso contrário, eu mantenho o valor de max como está, porque ele já tem o maior tamanho de substring. E com isso, o max vai ser a resposta aqui do meu algoritmo. Vai ser o retorno que vai me dizer qual o tamanho da maior substring com precisão. E nesse caso, como a gente já destacou, seria o tamanho 4. Então, agora que a gente terminou no quadro branco, entendeu perfeitamente como vai funcionar nosso algoritmo, a gente vai usar uma solução de 2 ponteiros e também
o uso de um hash map para controlar o que é que já saiu nessa substring, agora sim a gente vai para a implementação e vai ser muito mais rápido dessa forma. Então, vamos para o código. Para a gente implementar esse problema, primeiramente a gente vai precisar de 3 variáveis auxiliares, 4 na verdade, como eu descrevi. Primeiro a gente vai ter um hash map para guardar cada caractere que saiu nessa substring atual e a sua posição na substring. Então, eu vou chamar de chars. Ok? Aí a gente vai ter a variável que guarda o maior tamanho encontrado até o momento, o contador atual e o ponteiro de begin para saber onde começa a substring que eu estou avaliando. O ponteiro de end a gente vai fazendo um for, porque ele vai ser incrementado em toda iteração. Então, a cada loop, ele vai ter o seu valor incrementado até chegar no máximo ao tamanho da string, a última posição dela. Então, a gente incrementa em 1 unidade a cada loop aqui. E aí, a gente pode acessar o caractere atual da string utilizando o método char@, e passando esse ponteiro end. O caractere que a gente vai avaliar sempre é o da posição end. Então, aqui começam as verificações. A gente disse que ia fazer um if e um else, porque o caractere pode existir ou não na substring. Então, primeiro a gente vai verificar se ele não existe, que é o melhor caso. Se a gente não tem dentro desse map uma chave para esse caractere, ou seja, se ele não está lá dentro, ou se ele está lá dentro, mas ele está numa posição inferior ao begin, ou seja, ele não está localizado na substring que eu estou analisando agora. Então, eu desconsidero ele também. Nesse caso, eu só preciso usar o put para adicionar o caractere e a sua posição, ou atualizar a posição dele caso ele já exista. Caso contrário, eu tenho esse caractere, então eu tenho que atualizar o meu begin agora, e o meu begin vai ser o ponteiro que aponta para o começo da nova substring, que vai estar localizada numa posição posterior à do caractere repetido, para eu não ter repetição nessa nova substring. E aí eu simplesmente atualizo agora com o put a posição desse caractere que estava dentro da minha substring. Atualizo para a nova posição, que foi a posição que eu acabei de analisar. Feito isso, está pronto o nosso algoritmo. A gente só precisa agora contabilizar o tamanho da substring atual, que é o end menos o begin mais 1, já que a gente começa do índice 0, como eu falei, e verificar se o max é menor que o count, porque se for, eu atualizo ele para o valor do count, e eu vou ter sempre a maior substring aqui sendo contabilizada. E aí, no retorno, eu vou retornar o max, que vai conter esse meu tamanho da maior substring. Então, é isso. Essa é a nossa solução. Se a gente executar aqui o código, vamos ver se passa nos casos de teste. Opa, tá dando um erro de compilação. Eu escrevi character de forma errada, caractere de forma errada, agora vai. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Vamos executar. Vamos ver se passa aqui nos testes. Se a gente abrir aqui espaço, perceba que foi aceito. E se a gente submeter agora, a gente vai verificar o resultado. Olha só, foi aceita. Tá com um tempo legal, tá? Conseguiu 5 milissegundos de runtime, acima de mais de 80% da galera que submeteu. A memória poderia melhorar, claro, né? A gente usou muita variável aqui auxiliar, mas já temos uma solução aceita, isso que importa, que é simples de entender e que tem um tempo de runtime excelente. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo resolvendo mais um desafio aqui do LeetCode. Eu vou deixar o link do repositório que vai ter todos os desafios que eu trouxe aqui para o canal. Se você tiver sugestões de desafio, coloca aqui para eu dar uma analisada. Quem sabe eu não trago num vídeo mais à frente. Obrigada por assistir até aqui. Se puder, já curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Apoie o canal aqui para que eu continue trazendo esses vídeos com periodicidade para vocês. E como sempre, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais!